A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida.
Lucas capítulo 7, dos versículos 1 em diante, diz assim: Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo eu digo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo Jesus isto, se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Jesus poderia consolar a mulher de muitas maneiras. Ele poderia falar para ela: olha, querida, não chore, porque o teu filho foi para o céu. Olha, não chore, porque ele está lá com Deus. Olha, não chore, porque você não vai ficar sozinha, você tem amigos. Olha, você tem pessoas que te amam também. Você pode ter esperança, porque na verdade não havia mais nenhuma esperança. Que esperança pode ter, meu amado? Eu tenho visto algumas pessoas que têm perdido parentes, pessoas que perderam os seus filhos, e a sua vida é chorar. E por meses e por anos elas nunca mais vão esquecer aquela perda. Elas choram o tempo todo. Se você falar com elas a respeito daquilo que aconteceu, elas choram e lembram-se daquele fato. Muitas pessoas chegam quase à loucura, porque perderam um parente querido, porque perderam um filho que amava, porque perderam o seu único filho. E esta mulher estava desesperada, mas uma palavra do Senhor pode curar o coração das pessoas. Uma palavra do Senhor pode restaurar a vida da pessoa. Uma palavra do Senhor pode fazer com que a tristeza saia e a alegria entre, com que a desesperança saia e entre a esperança. Uma palavra do Senhor pode fazer com que as lágrimas sejam enxugadas. Uma palavra do Senhor pode mudar completamente a nossa vida e fazer de você uma nova criatura, colocar novos sonhos em teu coração, colocar novas visões lá dentro da tua mente, colocar novo ânimo e nova fé à tua vida, meu amado. E Jesus falou uma palavra. Não era qualquer pessoa falando aquela palavra. Era o Senhor da vida que estava falando uma palavra. Eu me lembro certa vez que num país comunista, eles estavam com um livro de Jeremias, me parece, e aquele livro foi todo rasgado, a Bíblia, para dar para as pessoas, e cada um pegou um versículo para ficar para si, e não sobrou nada para uma determinada pessoa, somente uma palavra falando: disse o Senhor. E aquela pessoa pegou aquela palavra e ela recebeu o Senhor através daquela palavra. Ela foi procurar alguém e falou para aquela pessoa: olha, eu li a palavra de Deus, e eu me entreguei ao Senhor com todo o meu coração. E ele falou: que palavra você leu? E ele tirou do bolso aquela pedacinho da Bíblia rasgada, em que estava escrito
escrito, disse o Senhor. E ele falou, mas como é que você foi se converter em ouvir apenas isto? E ele falou, não, eu pensei, se o Senhor falou a alguém, o Senhor também fala comigo. E então eu deixei Deus começar a falar em meu coração, e Deus mudou a minha vida, meu amado, porque basta uma palavra do Senhor para mudar a vida das pessoas, para causar sede no coração das pessoas. Basta que o Senhor fale uma palavra para você, e o teu lar vai mudar, teu marido vai mudar. Você pode pensar, pastor, meu marido tem um coração muito duro. Meu amado, eu estou dizendo que a palavra do Senhor quebra o coração endurecido e faz dele uma nova pessoa. Você pode falar, pastor, eu estou diante de uma dificuldade muito grande, mas eu quero dizer para você que basta uma palavra do Senhor para esta dificuldade desaparecer. O anjo falou lá, eu estava lendo a Bíblia em Gênesis ontem, e eu estava lendo que o anjo chegou lá, dois anjos e o Senhor Jesus apareceram a Abraão em Gênesis capítulo 18, e chegaram para ele e falaram, estavam conversando com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E então o Senhor falou para Abraão, Abraão, nós voltaremos a você daqui a um ano, e Sara dará à luz um filho, e você vai ser pai. E a Bíblia diz que Sara, curiosa, estava lá na sua tenda, com os ouvidos na tenda de Abraão lá, ouvindo a conversa. E a Bíblia diz que quando ela ouviu falar que ela iria ter um filho dali a um ano, ela achou aquilo engraçado, ela deu risada, porque ela era uma mulher de 89 anos, e o seu marido era um homem de 99 anos, e eles estavam já com o seu corpo já aqui, não tinham condições de ter filhos, e ela riu daquilo. E a Bíblia diz que o Senhor, que sabe todas as coisas, falou para Abraão, olha, porque Sara está rindo? Sara não deveria rir, porque acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Porque ela está rindo? Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Sara falou, eu não me ri. Ele falou, não, você se riu, mas daqui a um ano o Senhor vai dar a você um filho. E aquele homem e aquela mulher que não podiam ter um filho, um ano depois estavam lá na tenda, um choro de uma criança estava ali, uma criança estava chorando, porque o Senhor falou a palavra. E quando o Senhor fala a palavra, milagres extraordinários acontecem na vida das pessoas. Os impossíveis começam a acontecer na vida das pessoas, por causa de uma palavra que o Senhor Jesus fala, meu amado. Não há nada difícil para Deus. A morte não é o fim. Quantas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo num espírito de morte, estão vivendo num espírito de tragédia, estão com as suas vidas amarradas, estão tristes, estão amarguradas, estão com o seu casamento aos frangalhos, estão com a sua vida espiritual, o espiritual lá no zero, estão vazios de Deus, estão sem conhecimento das coisas sobrenaturais do Senhor, e perderam a fé no Senhor. Eles viram tantas coisas que talvez não gostariam de ter visto na igreja no geral, e eles perderam a fé no Senhor. Eles estão lá caídos, e eles talvez pensem, será que pode ter vida ainda estes ossos secos? Será que o Senhor ainda pode trazer vida a estes ossos? Meu querido, eu quero dizer para você, a palavra do Senhor pode avivar o teu coração, a palavra do Senhor pode trazer vida de novo para você, a palavra do Senhor pode trazer sede novamente no teu coração pelo Senhor, a palavra de Deus pode abrasar o teu coração para Deus, meu amado. Aleluia, aleluia, Senhor. Jeremias ele falou assim, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo no meu coração. Meu amado, a palavra de Deus é um fogo, a palavra de Deus é um martelo que quebra a rocha, e basta uma palavra de Deus ao nosso coração, basta nós darmos ouvidos a uma palavra do Senhor, basta o vento ouvir aquela voz sobrenatural falar, vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e a bonança vem a acontecer. Quantas vezes o cristão está desesperado, correndo de um lado para o outro,
Porque a tragédia bateu a porta da sua vida, e ele corre para cá, ele corre para lá, e ele encontra um irmão, e ele reclama com aquele irmão, porque Deus permitiu que acontecesse estas coisas em minha vida. Ele reclama com outra pessoa, ele esquece da palavra de Deus, ele está desesperado, ele está triste. Meu querido, mas uma palavra do Senhor, você poderia ir para o teu quarto e falar: Senhor, envia a tua palavra. E a Bíblia diz lá nos Salmos que quando Israel estava no deserto, o Senhor enviou a sua palavra e o sarou. A palavra do Senhor sara as nossas vidas, a palavra do Senhor sara os nossos corações tristes, a palavra do Senhor sara a nossa vida que está magoada, frustrada, irritada, ferida. O Senhor conserta. O Senhor tira a mágoa daquela pessoa que sofre. O Senhor tira lá a raiz de amargura daquela pessoa que está com raiva no seu coração. Basta uma palavra, Senhor. O Senhor só pode dizer uma palavra e o meu servo vai ser curado. Ele está lá tão distante de onde o Senhor está, mas eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Eu sou um homem de autoridade. Eu digo a este: vem, ele vem. Eu digo a aquele: vai, e ele vai. Senhor, fala, Senhor, uma palavra, fala apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus encontra o caixão e fala: jovem, eu digo para você, levanta-te. É o que o Senhor está falando para você nesta noite. Se você está na morte, o Senhor está dizendo para você uma palavra: levanta-te. Se você está na incredulidade, o Senhor está dizendo para você uma palavra: levanta-te. Se o teu lar ele está lá quase quebrado, o Senhor está dizendo uma palavra para a tua casa: levanta-te. Se você está com o teu espírito abatido, desanimado da vida, o Senhor está falando para você: levanta-te. Se você está a ponto de separar-se do seu casamento, da tua esposa, o Senhor não quer a separação de vocês, o Senhor quer levantar a vida de vocês. Basta uma palavra do Senhor ao coração de vocês para curar e para restaurar e para levantar a vida de vocês, meus amados. Porque ninguém jamais falou como aquele homem. Os soldados falaram. Eu posso ouvir a emoção deles na Bíblia. Soldados voltaram para os fariseus e saduceus e falaram: olha, nós já ouvimos mestres falarem, nós já ouvimos expositores das escrituras falarem, olha, nós já ouvimos os rabinos ensinarem, mas jamais alguém falou como aquele homem. Jamais nós vimos palavras tão maravilhosas como aquelas que saíram da boca daquele homem. Aquelas palavras caíram em nosso coração. Nós não conseguimos prender aquele homem, porque as suas palavras comoveram a nossa vida. Nunca, jamais alguém falou como ele. Meu amado, as pessoas prenderam a Jesus apenas porque ele se deixou prender por minha causa e por tua causa. Porque ele falou que se eu falar uma palavra, o Pai vai enviar 12 legiões de anjos para me soltar. Bastava uma palavra dele. Quando os demônios estavam à sua frente, pessoas endemoniadas, Jesus simplesmente falava para ele: sai desse homem, e o demônio obedecia, porque Jesus era a palavra. Jesus tinha a autoridade para falar a palavra. Ele era um homem de autoridade. O Senhor deu a ele autoridade, e a Bíblia diz que a mesma autoridade que o Senhor deu a Jesus, Jesus deu a mim, Jesus deu a você, Jesus deu à igreja. Ele falou: ide portanto por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, coloque as mãos sobre os doentes e os cure, ressuscite os mortos, opere milagres. Basta você ter a palavra do Senhor na tua boca também e usar a palavra de Deus, meu amado. O defunto se assentou e começou a falar. Eu estive pensando: o que será que um defunto que foi ressuscitado por Jesus falou? Eu não tenho dúvida, este moço talvez teria ido para o céu, mas quando Jesus toca as nossas vidas, meu amado, o louvor vai brotar da nossa boca,
Eu não tenho dúvida que este moço começou a falar maravilhas ao Senhor, começou a glorificar o nome de Deus. Um defunto assenta-se ali no caixão, as pessoas carregando aquela tábua, 6 homens, 3 talvez de cada lado, uma multidão de pessoas que estava chorando, e o moço agora se levanta diante daquela voz potente. Um silêncio absoluto talvez se fez quando Jesus falou: levanta-te. Aquele moço se assenta e começa a glorificar a Deus, e a Bíblia diz que o temor caiu sobre todas as pessoas, e as pessoas começavam a glorificar ao Senhor, e diziam: um grande profeta se levantou entre nós, e falavam: Deus visitou o seu povo. O Senhor quer se levantar em nosso meio, meu amado. O Senhor quer visitar o seu povo novamente, o Senhor quer tocar as nossas vidas, o Senhor quer enviar a sua palavra para curar as nossas enfermidades, o Senhor quer enviar a sua palavra para arrancar as nossas tristezas. O Senhor visitou o seu povo, e não tem como o Senhor visitar o seu povo e não haver ali louvores, não tem como o Senhor visitar o seu povo e não haver ali gritos, e não haver ali lágrimas, e não haver ali alegrias, lágrimas de alegria, risos de alegria. É como lá o salmista falou: o Senhor restaurou a minha sorte. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, porque a minha boca se encheu de riso, a minha língua começou a cantar de júbilos, louvores ao Senhor. Meu amado, isto é o que acontece em nossa vida. A tristeza sai, a alegria vem. A incredulidade sai, a fé vem. O desânimo sai, a coragem vem. Nas horas de dor, nas horas de angústia, que a angústia quer entrar em teu coração, nas horas em que você se sente sozinho e abandonado, na verdade o Senhor nunca abandona a nossa vida. Ele é o Senhor que está sempre presente. O seu nome é Emanuel. Ele está sempre ali vivo para agir. Ele está vendo a nossa necessidade, Ele está vendo as nossas lágrimas, Ele está vendo a nossa consagração a Ele. Ele está vendo, o nosso Pai está vendo as horas de jejum que nós passamos lá em nosso quarto. O Senhor está vendo as lágrimas de oração que nós fazemos na sua presença. E Ele vai visitar o seu povo. O primeiro caso é alguém que falou para o Senhor: Senhor, eu creio. Basta falar uma palavra, e o Senhor foi e atendeu o clamor daquele homem. Mas um outro caso em que a pessoa não falou nada. A mulher não ouviu palavra de consolo, a mulher não ouviu falar sobre Jesus, a mulher nem pediu para Jesus interferir naquele enterro. A mulher queria talvez chorar a sua solidão e a sua angústia ali no meio da multidão, mas talvez sozinha. Ela não clamou a Deus por ajuda, ela não falou: Jesus, por favor, faça alguma coisa por mim. Ela só tinha um coração que estava cheio de lágrimas e de choro, amargurado. Ela não pediu: Senhor, intervenha em minha vida, mas ainda assim o Senhor ouviu o clamor do seu coração, as suas lágrimas, e interveio na sua vida para operar um milagre. Porque, meus queridos, Deus não age por regras. Muitas vezes uma pessoa vai ao Senhor e clama: Senhor, por favor, me ajude, e o Senhor ajuda. E outras vezes uma pessoa nem fala nada, mas o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de graça, o Senhor é cheio de compaixão. E muitas vezes nós não merecemos nada, nós nem pedimos nada, na verdade nós nem fé em nosso coração nós tínhamos, mas o Senhor resolveu olhar para nós e amar a gente assim mesmo, e tocar a nossa vida assim mesmo. Bom dia, eu espero que esta mensagem tenha abençoado a tua vida nesta manhã. Nós tivemos um final de semana, um domingo e uma segunda-feira maravilhosos, com a presença do pastor Ron Kenoly em nossa igreja. E eu sei que muitos irmãos ficaram tristes porque não conseguiram chegar lá na segunda-feira devido à chuva muito forte que inundou a cidade de São Paulo, e muita gente ficou presa no trânsito até 3, 4, 5 horas da madrugada. E eu sei que voltaram para suas cidades tristes, mas eu queria dizer a você que ele se comprometeu conosco e ele vai voltar em breve. Nós já temos uma data marcada e em breve eu vou estar anunciando a data. Então você deve se preparar para um grande evento que nós vamos ter na cidade de São Paulo, com o pastor Ron Kenoly novamente. E também no primeiro sábado após o carnaval, você vai poder ter a oportunidade de assistir um programa especial
nosso gravado com o pastor Ron Kenoly em minha casa, uma entrevista em que ele está falando sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. No sábado, após o carnaval, às 9h15 da manhã, eu sei que o Senhor vai falar com você através deste programa. Deus te abençoe, até a próxima semana.